Como começar a investir do zero e com pouco dinheiro, Mirna? O que eu faço da minha vida? Sim, eu quero começar a colocar o dinheiro para trabalhar para mim? Pois bem, vou te ajudar exatamente com isso nesse vídeo. Quer aprender como começar a investir do zero e com pouco dinheiro? É agora, tá? Deixa o like pra gente. Deixa eu começar a nossa aula hoje. Pois bem, como que você vai começar a investir do zero? A primeira coisa que você tem que ter consciência é qual é o meu perfil de investidor, né? Então vamos lá, primeira coisa, perfil de investidor. Mirna, quais são os perfis? Perfil conservador, moderado e arrojado. O conservador é aquele que quer o menos risco possível, ele não suporta nem imaginar ver que o dinheiro dele diminuiu. O perfil moderado é aquele que já está disposto a correr um pouco mais de risco para receber um pouco mais de retorno. O meu perfil é o moderado, a minha carteira é 50% renda fixa, 50% renda variável. E aí a gente tem um perfil sofisticado, gente. Sofisticado é aquele que corre muito mais risco em busca de um maior retorno. Então a carteira dele, 70% na renda variável, tá? É comum ver isso. Ponto importante, se você ainda não abriu sua conta na corretora, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Pra você abrir a conta no BTG Pactual Digital, é gratuito e lá você vai ter diversos produtos para você. Então entender o seu perfil, porque na hora que você abrir a sua conta lá, você vai responder um questionário cheio de perguntinhas. Responde. Depois vai falar se o seu perfil é conservador, moderado ou sofisticado, tá? E aí o segundo passo é o quê? Entender o objetivo que você tem para esse dinheiro. Então o objetivo que você tem para o dinheiro. Um objetivo de curto prazo, você vai investir em X. O de médio prazo em Y, o de longo prazo em Z. Não dá pra gente ficar colocando curto prazo e investimentos de longo prazo. Por exemplo, a reserva de emergência não é na renda variável. Não adianta você querer dar um passo maior que a perna, ficar com o olho grande, que isso só vai te fazer perder dinheiro. Então entenda qual é o objetivo. É curto prazo, é médio prazo, é longo prazo? Curto prazo, tá? CP, 1 ano. O que é curto prazo? Até 1 ano. Médio prazo, MP, né? Até 5 anos. E longo prazo, gente, acima, né, de 5 anos. Beleza? Ficou claro isso? E obviamente você também precisa entender qual é a sua fase de vida. Porque na hora de montar uma carteira para uma pessoa de 20 anos é diferente de montar uma carteira para uma pessoa de 60 anos. Não tem como. É diferente. Mirna, qual o primeiro passo que eu faço? Obviamente, qual é o primeiro passo, Derek? Aê! Olha só o primeiro passo. Você vai fazer reserva de emergência. Começou a juntar dinheiro agora? É aqui, meu bem. Você vai botar dinheiro, ó. Vai formar sua reserva. A reserva é o valor que você tem que ter guardado para possíveis imprevistos que venham acontecer. Então, o ideal é que você tenha de 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. Então, seu custo de vida mensal são R$2.000. Então, 6 vezes 2, 12, pelo menos 12 mil. Você perdeu o emprego, o carro quebrou, o cano da casa estourou. Você tem dinheiro guardado para passar por esses momentos que são mais conturbados com tranquilidade, tá? Então, onde que eu invisto a reserva de emergência, Mirna? Você vai investir em aplicações conservadoras e com liquidez diária. Mirna, meu Deus do céu. Deixa eu até puxar aqui que vocês vão enxergar melhor. Porque esse negócio de liquidez diária. Você foi lá e investiu no CDB. Comprou um título com aquele dinheiro seu. Porque o CDB é o certificado de depósito bancário. Nada mais é do que você emprestar o dinheiro pro banco. Então você foi lá e emprestou dinheiro pro banco. A liquidez diária significa que você consegue resgatar aquele valor que você aplicou naquele título diariamente. Então em dias úteis e horário comercial. Então a liquidez diária é essa facilidade de você transformar o título em dinheiro. E por que liquidez diária para reserva de emergência? Porque você não sabe quando o imprevisto pode vir a acontecer. Pode ser que nunca aconteça na sua vida e tá tudo bem. Mas quando acontecer, você vai precisar resgatar. Olha a ideia maravilhosa que muita gente tem. Aí chega para mim, Mirna, deixa eu investir minha reserva lá na renda variável? Não. Por que não, gente? Porque você não sabe quando o imprevisto vai acontecer. Aí você precisa resgatar o dinheiro e sai no prejuízo. Se ferra por causa do seu... Ó o tamanho do olho. Olho grande, gente. Não adianta pular step. Você vai pular step, vai cair no chão e vai voltar igual um cão arrependido. Entenda que não adianta querer dar um passo maior que a perna. Primeira coisa, a reserva de emergência, ela não é para alavancar. Não é para alavancar. Não. Tá, não. Ela é para a sua segurança.
Então esse é o primeiro passo. Mirna, tá, e quais são os investimentos mais interessantes? Alguns deles, tá? Foi. CDB, tá? Que eu já expliquei pra vocês. De liquidez diária. Vai estar escrito no CDB, gente. Vai estar escrito liquidez diária. Importante, só aceite pelo menos 100% CDI. No BTG tem um de 104% CDI de liquidez diária. Tem bancões que vão te oferecer 75%. Você é otário, aceita, tá? Presta atenção, você tá aqui buscando conhecimento, beleza? Ninguém vai ganhar nas suas costas, não. Pelo menos 100% CDI, tá? E aí, a gente tem também uma outra alternativa, o Tesouro Selic. Só que você precisa entender como funciona o Tesouro Selic, né? O Tesouro Selic, ele vai performar conforme a taxa básica de juros da nossa economia, que é a taxa Selic. Mas lá quando você for comprar, vai ter uma taxinha contratada no momento da compra, mais a variação da taxa Selic. Se você não ficar de olho nessa taxa contratada no momento da compra, em alguns momentos você pode ver o seu título performar negativamente por causa do deságio que está acontecendo. Então precisa ficar atento a esse ponto do Tesouro Selic. Mirna, quais os riscos do CDB e do Tesouro Selic? O risco do CDB, gente, é a instituição financeira quebrar, tá? Mas tem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, que cobre até R$250 mil por CPF por instituição bancária limitada a R$1 milhão no período de 4 anos. E aí, isso significa que você vai investir seu dinheiro em um CDB sem olhar a saúde financeira da instituição? Não, porque o FGC não deve ser muleta de investidor. Que aí o banco quebra, você demora alguns dias para receber o dinheiro. E é o dinheiro da sua reserva, caramba! Para de olho grande, hein? Para de olho grande. Lembra, quanto maior o risco, né, maior o retorno que estão te oferecendo, é olho vivo. E no título do governo, você precisa entender uma coisa, o Tesouro Selic você vai emprestando dinheiro pro governo, né? O principal risco é você não receber seu dinheiro de volta. É um risco pequeno, tanto que eles falam que os investimentos mais seguros da nossa economia são, de fato, os títulos públicos. Mas a gente precisa ficar de olho, né? Porque a gente vê a nossa dívida só aumentar, a dívida pública. Então, acompanhe a evolução da dívida. E antes de investir no Tesouro Selic, você precisa entender o que é o ágio e deságio, porque senão você investe no Tesouro Selic e aí depois você vem me xingar falando, perdi dinheiro. Mas não estudou, perde mesmo. Quando a gente não estuda, a gente perde dinheiro. Estranho seria se você estivesse ganhando dinheiro sem saber o que você está fazendo, né? Pode até ser uma sorte de principiante, mas logo o mercado te ensina. Então você já sabe que esse é o primeiro passo que você tem que fazer, a reserva de emergência. Não tem pra onde correr, gente. Mirna, e depois eu quero começar a investir para reserva, depois quero ir para minha aposentadoria, investimentos de médio prazo. Médio prazo, gente, vão ser CDBs, LCIs, LCAs para longo prazo, investimento 3, 4 anos. Se a gente deixa o dinheiro preso por mais tempo, se não tem a liquidez diária, geralmente a gente recebe mais por isso. Então tem esses investimentos mais conservadores para médio prazo. Se você quiser um pouco mais de risco na sua carteira de médio prazo, você tem as debentures, tem o CRI, tem o CRA. Se quiser vídeo sobre isso especificamente, coloca aqui embaixo nos comentários que eu faço. E aí para longo prazo, a gente já pode usar mais, a gente pode ir para renda variável. Como que, Mirna? Você pode investir em ações e fundos imobiliários, mas essas são as únicas formas de começar na renda variável? Não. Nós temos, por exemplo, os fundos de ações. Vai ter um gestor especializado fazendo isso para você, escolhendo os ativos, rebalanceando carteira. O único problema é que isso é pago, você vai ter que pagar. Tem a taxa de administração e muitas vezes a taxa de performance do fundo. E temos também o ETF, o Exchange Traded Funds, né? São fundos de índice. Se você comprar uma cota do ETF BOVA11, você vai estar diversificando em várias empresas e acompanhando o mercado. Mas você precisa entender como cada um desses funcionam e se vale a pena ou não para você. Teve momentos que fundos de ações faziam sentido para mim, depois não faziam mais. E aí eu comecei a investir e montar minha própria carteira de ações e minha própria carteira de fundos imobiliários. Então isso você vai entender no decorrer da sua vida de investidor. Mas se esse é o seu primeiro momento, seu primeiro contato, entenda que se preocupe com a sua reserva de emergência. Lá dentro do Investimento Descomplicado, eu converso muito com os meus alunos, por quê? Às vezes você vai começar e falar, Mirna, eu vou demorar 2 anos para formar minha reserva, e aí eu vou ficar sem investir para aposentadoria? E aí não, a gente conversa, fala, não, beleza, vamos distribuir aqui então, né, a maior parte para reserva e outra parte para aposentadoria, outra para ações de médio, curto prazo também, porque senão a pessoa não realiza mais nada.
nada da vida dela, ela não viaja, ela não faz mais nada, ela só fica juntando para reserva de emergência. Então a gente faz tudo isso com muito equilíbrio e sabedoria lá dentro do ID, viu? Beijo para cada um de vocês, espero ter ajudado. Tchau, tchau.